Yuri era só mais um jovem sem talento. Um fracassado certificado que nunca conseguiu sair da sombra da mãe, a lendária Subaru, uma atriz tão perfeita que até respirar parecia um espetáculo digno de Oscar. Mas desde que ela morreu, Yuri carregava uma missão deixada por ela: encontrar sua própria família feliz. O problema? Ele mal conseguia encontrar o próprio talento. Tudo começa quando ele é transferido para a prestigiada Academia Seika, o lugar onde gênios e prodígios são moldados. Logo no primeiro dia, Yuri leva uma surra pública do vice-capitão do clube de artes marciais. Enquanto todo mundo vê, o vice-capitão não acredita que ele não tem talento. De repente, a plateia começa a compará-lo com sua mãe Subaru, uma atriz impecável, e se questionam se ele realmente é filho dela. É quando Yuri explode de raiva e parte para cima do vice-capitão, mas é jogado no chão como um Zé Ninguém. De repente, ele se levanta e começa a dar um discurso motivacional de coach para o vice-capitão parar de idolatrar talentos. Só que antes da surra avançar para o pacote completo, Miko, a presidente do clube e uma das R$ 3 da escola, dá uma voadora no vice-capitão e salva Yuri, e então aparecem as outras R$ 2, Miwa, uma prodígio de shogi, e Kazuki, uma gata do teatro. Yuri fica apavorado com a presença delas. Kazuki avança e diz que essa escola não é lugar de gente fracassada como Yuri, sem talento, e ele levanta mostrando o programa de ensino geral para sem talentos, o que nem sequer passou pela cabeça delas, parecendo um universo paralelo. Com essa situação constrangedora, Yuri tenta meter o pé, mas é obrigado por Miko a limpar o dojo, pois o perdedor é quem limpa. Quando o clube de artes marciais chega, vê que está tudo impecável, mas nesse meio tempo Yuri já tinha metido o pé. No caminho para sua nova casa ele lembra de sua mãe, Subaru, que desde pequeno sonhava em ser elogiado como ela. Quando ela fica em coma, ele busca se reconectar com ela, mas já era tarde demais. Sua mãe estava em um hospital, Yuri percebe que ela assistia uma mesma série sem parar, onde ela interpretava uma mãe junto de uma família. Eles compartilham que gostam da mesma série, principalmente das partes dos jantares em família. Assim, antes de morrer sua mãe lhe dá uma missão: construir uma família feliz igual a da série. Ao chegar à sua nova casa, ele se depara com uma mansão e é recepcionado por Nico apenas de toalha, que quase lhe acerta um chute achando que era um ladrão. Yuri grita que não é um ladrão, e ela exige uma explicação, mas de repente escorrega no chão em uma pose constrangedora. Yuri zomba dela, falando que até prodígios se ajoelham, e joga uma toalha em sua cabeça para ela não ficar resfriada. Apesar de não gostar, ela deixa ele secar seu cabelo. De repente as outras R$ 2 da Academia Seika chegam, Miwa e Kazuki, aparecendo cansadas após um dia exaustivo. É quando o cercam e perguntam o que ele está fazendo ali, mas antes dele se explicar seu celular toca. É o dono da mansão, que explica que Yuri vai morar ali como um favor em memória de sua mãe falecida Subaru. O cara conta que Yuri vai morar com suas 3 filhas. Adivinha quem? As R$ 3. Ele torce para que eles se deem bem, e que ele consiga manter o legado da mãe vivo, mas Yuri já pensa que essa é a ocasião perfeita para realizar o sonho da mãe. Mas o sonho de Yuri vai por água abaixo quando elas deixam claro que não querem ele ali, reclamando que não vão cuidar de um fracassado como ele. Mas ainda assim ele acredita que pode formar uma família feliz. De repente ele vê algo no chão, mas Kazuki é mais rápida e pega antes. E é quando ele percebe que a casa é uma zona de guerra. Louça suja, roupas jogadas, bagunça por todo lado. É quando Yuri percebe algo fedendo, é a louça. As irmãs jogam a culpa na Kazuki, e ela se defende dizendo que não teve tempo, o que é desmentido quando Yuri descobre pratos úmidos e quebrados, mostrando que ela tentou lavar. De repente ele chega com um cesto de roupa perguntando quem não lavou, e elas apontam para Miwa, a encarregada da tarefa, que joga a tarefa para Yuri instantaneamente. Ele aponta que Nico deveria ser a encarregada pela faxina da casa, só que ela deixou tudo pra lá. Cansada das provocações, Nico diz que ele não tem moral para falar, pois é um fracassado na escola. Só que enquanto elas desciam a lenha nele, Yuri já tinha brilhado o chão inteiro. Quando as meninas perceberam, a mansão estava tão limpa quanto o dojo que ele limpou na escola mais cedo. Mesmo sendo inútil em talento, Yuri tinha pelo menos o poder do faxinão. Um poder que ninguém respeita, mas todo mundo precisa. E com seu charme, Yuri pisca para as 3, que ficam desconcertadas, afirmando que ele tem boa aparência. No dia seguinte, Yuri acorda animado com o dia. Quando a casa começa a tremer, Miko quebrava tijolos com a mão, Miwa treinava para shogi feito uma maníaca, e Kazuki fazia uma operação de alimentos para manter a boa aparência. Yuri pergunta o que está acontecendo, e Kazuki explica que é a rotina matinal das 3. É como acordar e escovar os dentes. Cada uma faz o necessário para ser um prodígio. Yuri sugere tomarem café da manhã juntos, mas elas já iam sair para seus treinos. É quando Yuri vê Miwa comendo salgadinhos. Ele tenta intervir, mas sente uma aura em Miwa que o faz mudar de ideia de incomodá-la. E logo percebe elas eram como a mãe dele, brilhantes, talentosas e tão obcecadas em melhorar que esqueceram o que é viver. De repente as 3 saem correndo para suas atividades. É quando Yuri abre a porta dizendo que elas esqueceram algo. Desesperadas elas vasculham suas bolsas e bolsos, achando que esqueceram algo. Mas Yuri, com um sorriso, dá um tchau bem carinhoso, dizendo que era isso que elas tinham esquecido. Elas ficam em choque, pois nunca se despediram com tanto afeto. Apesar de acharem besteira, cada uma sai com as bochechas vermelhas tentando esconder o sorriso.
Logo após, o pai das três liga pedindo que Yuri ajudasse suas filhas como um apoio, para que elas superassem seus obstáculos. Kazuki vai ter uma peça importante, Nico vai lutar um torneio, e Miwa tem compromissos com o Shogi. Yuri não entende como alguém como ele poderia ajudar gênios como elas. Porém, quando imagina elas fracassando, não consegue evitar lembrar a dor que sentiu ao ser a decepção da mãe. Então decide tentar ajudar do jeito que conseguir, começando a se aproximar delas nas refeições. Após o treino, Nico chega em casa e dá um grito ao ver Yuri cozinhando, pois esqueceu que moram juntos. Ao ver ele provando a comida que está fazendo, fica vermelha de tão atraente que ele é, e Yuri oferece para ela experimentar, mas ela se recusa e vai tomar seu banho de beleza. Quando volta, se surpreende ao ver Yuri cozinhando com mais dedicação, rodeado de livros de receitas. É quando Miwa chega na cozinha e Yuri anuncia que vai preparar as melhores comidas para elas. Isso faz Nico lembrar de como ela e as irmãs recusavam a comida das empregadas. Ela acredita que precisa controlar tudo que entra em seu corpo para se manter em forma. Mas em meio a uma batata seca, Nico fica curiosa para ver o que Yuri cozinhou. Ela fica babando só de olhar, e é quando Yuri aparece atrás dela explicando de forma amedrontadora como seu prato tem todos os nutrientes necessários para deixar o corpo dela impecável. E após muita insistência, Nico aceita provar. Yuri desaba cansado e diz que preparou tudo com base em nutricionistas, o que faz ela ficar corada. Quando ela prova a comida e elogia o sabor, Yuri imagina como se estivesse domesticando um gatinho. Enquanto isso, Miwa observa babando, e é quando Yuri a aborda dizendo que também preparou um prato com ácidos para turbinar o cérebro dela. Miwa aceita experimentar, e Nico percebe que Yuri pensou em cada detalhe para Miwa também. Enquanto comem, começam a conversar sobre há quanto tempo não comiam juntas. Yuri sorri ao ouvir isso. De repente, Kazuki chega e se pergunta o que está acontecendo, e é quando Yuri aparece atrás dela com um prato super elaborado, explicando como o prato vai realçar a beleza de Kazuki. Mas ela dá de ombros, e diz que não será conquistada por comida como as outras, e que jantar de família não é o seu forte. Yuri fica arrasado e Nico se compadece sabendo o quanto ele se esforçou. Ela pega o prato de sua mão, e come por conta própria. Mas Yuri diz que o prato de Kazuki possui muitos carboidratos, o que engordaria Nico, o que a irrita, mas ele suaviza dizendo que vai controlar sua dieta, a deixando extremamente vermelha como um tomate. Ainda pensando em como se aproximar de Kazuki e cumprir o desejo do pai de ajudá-las, Yuri decide encarar de frente. Então ele a aborda diante de suas fãs, onde é reconhecido como fracassado juntamente por Kazuki. De repente, Yuri implora para Kazuki aceitar seu presente especial, algo que somente ele pode oferecer e que ela vai adorar, se referindo à comida, é claro. Mas o que acontece é que suas fãs entendem que ele está flertando com ela. Kazuki, envergonhada, diz que em casa ele ia se ver com ela, o que piora a situação, fazendo todos pensarem que estão em um relacionamento. Aproveitando a oportunidade, Yuri sai correndo procurando Nico para ajudá-lo a descobrir como se aproximar de Kazuki, mas Nico só consegue lembrar de como ele a deixou desconcertada. Seus amigos avançam por Yuri se aproximar, e de repente, Nico surge com uma aura intimidadora que o assusta. Então ele corre para sua última esperança, Miwa. Enquanto isso, Miwa estava jogando shogi no celular. Quando escuta suas colegas com dificuldade em matemática, resolve o problema facilmente, as assustando com sua inteligência intimidadora. Ao chegar, Yuri percebe que Miwa é diferente das outras irmãs. Na escola ela é calada e isolada. Então Yuri a convida para almoçar, mas ela recusa, o que inicia uma perseguição maluca. No fim, os dois acabam exaustos, e Yuri percebe que, assim como ele, Miwa não se dá bem com esportes. Ele comenta que ela é calada nas aulas, diferente de suas irmãs. Miwa comenta que sente dificuldade de se conectar com os outros. Yuri diz que entende, já que também é um real se declarando realmente baixo e burro, o que faz Miwa dar uma risadinha e chamá-lo de idiota. Após se acalmarem enquanto comem, Miwa lembra que Kazuki pediu para a mãe fazer uma refeição especial para ela. Então Yuri entende que precisa preparar algo especial a Kazuki, que nem sua mãe. Mas ao chegar em casa, Kazuki desmaia em sua frente. Eles descobrem que ela está com febre, mas são expulsos de seu quarto ao tentarem ajudá-la. Então Yuri manda pratos a Kazuki, que rejeitou todos. Yuri, irritado, invade o quarto com seu prato. Kazuki, fraca, ao tentar expulsá-lo, desmaia sobre ele. Yuri avisa que se continuar assim, ela perderá mais ensaios e se oferece para ser seu parceiro de cena até ela melhorar. Ele se gaba por ser filho de Subaru e de atuar desde criança, o que faz Kazuki pensar estar conversando com um talento nato. Mas ao começar ele ressoa como uma galinha, sendo chutado por Kazuki. Mesmo assim, após várias tentativas, ele não desiste, o que irrita Kazuki, que sempre é impecável. Certa noite, Kazuki ao descer as escadas pega Yuri ensaiando com seus filmes para conseguir ser seu parceiro de atuação. No dia seguinte, Yuri tenta novamente ser seu parceiro de cena, e desta vez Kazuki decide não afastá-lo, pois viu seu esforço. E para sua surpresa, Yuri consegue ir bem em uma das falas, o que o faz chorar por conseguir atuar depois de anos. Kazuki sente inveja dele por ficar feliz com seus problemas, assim admitindo derrota e aceitando comer sua comida.
Yuri comemora e diz que vai preparar o melhor prato. Mas Kazuki o interrompe com um pedido que a faz se enrolar no cobertor de vergonha. Ela diz que não gosta de cenoura, cogumelo e várias outras coisas, o que faz Kazuki no fim das contas perceber que ela só é fresca para comer. Na manhã seguinte, Miwa e Nico ficam espantadas ao ver Kazuki comendo com elas. Yuri elogia Kazuki, e ela diz que come numa boa desde que não tenha cenoura, cogumelo, etc. Mas Yuri sussurra que colocou cenoura, a deixando em pânico. Após elas avisam que Yuri não precisa cozinhar o jantar, pois vão sair até tarde para seus treinos e compromissos. O que o faz lembrar de sua mãe, que agia da mesma forma, passando semanas sem voltar para casa. Ele percebe que isso esfriou a relação com sua mãe, e que precisa fazer algo para cumprir o que o pai delas pediu, ser uma mão amiga e cumprir o desejo de sua mãe de ter uma família feliz. Então percebe que não sabe o que define uma família feliz. Recordando a série que tanto gosta, a trama mostra sua mãe interpretando uma mãe de família feliz, que vai ter sua cerimônia de casamento. E em meio a essa trama, as três irmãs chegam depois de seus treinos. Quando Kazuki vê Yuri chorando, supõe que esteja sentindo falta da mãe, e diz que ele não precisa se esforçar para conquistá-las, pois está morando de favor, e as outras concordam. Então, emputecido, ele levanta e afirma que não quer ser apenas um intruso. Ele conta que por muito tempo achava que a distância de talento entre ele e a mãe era muito grande para formarem laços. Mas com o tempo percebeu que tinham muito em comum. Só que antes que pudessem se reconectar, Subaru faleceu. E ele não quer que isso se repita com as irmãs. Ele quer formar laços com cada uma e formar uma família feliz. Nesse momento passa na TV a cena do casamento de Subaru com o marido fictício da série. De repente as garotas entendem tudo. Yuri teria uma família feliz se casando com elas, o que as faz imaginarem-se em vestido de noiva. Mas logo se irritam, dizendo que ele não será nada mais que um intruso. De repente Yuri grita e Nico sai correndo do banheiro apenas de toalha, onde vê Yuri chorando por não ter comprado pão. Ela se irrita que ele atrapalhou seu momento relax, e ele responde que ela deveria se cobrir melhor. Mas antes de chegar ao banheiro, Nico esbarra com Miwa, que logo comenta sobre o rosto vermelho de Nico. Então Yuri aparece com suas roupas dobradas, e ao encostarem as mãos, Miwa fica vermelha, deixando tudo cair. Nico logo comenta sobre como Miwa ficou corada. De repente Kazuki aparece tirando sarro das duas por brigarem. Yuri pede ajuda de Kazuki para colocar uma panela no armário, e ao agradecê-la mesmo tentando manter a pose, ela fica vermelha. As outras percebem e começam a discutir, o que faz Yuri intervir dando um sermão que as faz irem embora. Yuri após repara que a casa está toda bagunçada de novo, o que o incomoda, mas ao lembrar das refeições juntos, sente orgulho da evolução. E do nada ele acha uma foto das três juntas, e fica encantado do quão fofas eram. Ele percebe que uma delas é a dona, mas não quer admitir, e que por não admitir provavelmente quer voltar àquele tempo. No dia seguinte, ainda sem descobrir a dona, as irmãs avisam que vão viajar no fim de semana por causa de torneios e compromissos. No entanto, Yuri ao verificar o destino de cada uma tem uma ideia para uni-las. Naquela noite, ele prepara leite para elas, e conta que reservou quartos para cada uma. É quando Miwa diz que não vai sobreviver com a comida do hotel, e Yuri provoca que ela vai sentir falta da sua comida. Miwa fica desconcertada, e as outras também. No dia seguinte elas partem para seus desafios. Miwa destrói seus adversários, mostrando por que é considerada uma verdadeira prodígio. A caminho do hotel, Miwa passa por um festival de cerejeiras, e se lembra de quando foi com as irmãs. Ao chegar no hotel, Miwa encontra Kazuki perguntando o que faz ali. De repente Nico chega também, e é quando perguntam o que cada um está fazendo ali. Então percebem que, sem saber, todas foram parar no mesmo hotel para seus compromissos. É quando Yuri aparece frustrado por elas não saberem onde cada uma vai. Em seguida ele revela que reservou o mesmo quarto para todas, para que possam ter um momento de irmãs. Em seguida ele se autodeclara guia do festival. Mas ao invés de animadas, elas ficam furiosas, pois não tem tempo para o festival. Então Yuri diz que existe um templo no local que traz a sorte do campeão. Mas Nico debocha, então Yuri mostra que celebridades, famosas e campeões mundiais como Cristiano Ronaldo vão nesse santuário para vencer, o que as faz mudar de ideia quando mostra fotos das comidas típicas do festival, que parecem bem melhores que as do hotel. Kazuki é a primeira a aceitar ir, mas exige que todas estejam com roupas estilosas se quiserem acompanhá-la. Então Yuri as leva para uma loja de kimonos. A dona se espanta ao ver as três irmãs Estrela e diz que vai encontrar o melhor kimono para cada uma. Sem perder tempo ela veste elas com os melhores kimonos. Mas Yuri percebe que Nico não quer participar. Ele insiste para ela experimentar alguns kimonos, e é quando a dona aparece com um kimono azul que ressaltaria sua força. O que faz Nico lembrar de sua infância, onde ela queria usar roupas mais delicadas, mas foi forçada a escolher o mais prático. Porém Yuri surge com um kimono rosa com flores, bem feminino para ela. As irmãs zombam que é feminino demais para Nico, mas Yuri discorda e diz que combina com a pequena e fofa Nico, o que a deixa sem reação. Então ela decide experimentar, e é quando todos ficam desnorteados com o quão bonita Nico ficou. Assim parte para o festival, e de cara Kazuki é rodeada por fãs. Yuri fica incomodado, pois era para terem um momento em família.
mas ao ver o quão ela está brilhando no meio do pessoal, decide não incomodar. Só que no meio das fãs tem uma garota que está irritada com a bajulação de Kazuki, então começa a se mandar, mas seu chinelo não perdoa e a faz tropeçar. Mas antes de cair é salva por Kazuki, que com seu charme forma uma cena digna de um filme, onde é levada nos braços de Kazuki até um lugar seguro, deixando todos de queixo caído, o que a faz repensar sobre Kazuki. Ao colocá-la em um banco, começa a voltar para a multidão, mas de repente Kazuki é puxada para o mato, e lá está Yuri com uma comida nas mãos, dizendo que ela deve aproveitar o festival. Ela diz que nem sempre vai comprá-la com comida, e dá uma risadinha, e é quando Yuri diz que reparou nos pés de Kazuki, todos machucados. Ela zoa, chamando ele de esquisitão por notar esse tipo de coisa, mas de saco cheio, Yuri a obriga a colocar o curativo. Quando vê o estado dos pés dela, ele fica assustado com o quão estourado está, e dá uma bronca por pedir ajuda e deixar. Kazuki, cheia de orgulho, diz que serve como príncipe de todo mundo, e que não pode demonstrar fraqueza alguma. Yuri discorda da lógica dela, e manda a real, até mais fortes precisam de ajuda de vez em quando. Ele pede o pé dela, e para sua surpresa, ela deixa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Yuri coloca o curativo, aliviando a dor dela. Enquanto isso, Miwa e Nico estão em uma competição de quem pega mais peixes, mas Nico leva 7-0 de Miwa, pois quebra sua raquete. É quando Yuri e Kazuki chegam com Kazuki mascarada para ofuscar os fãs. Miwa provoca Kazuki falando para manter a máscara, porque segundo ela, o rosto da irmã está sempre com cara de quem comeu e não gostou. E a máscara pelo menos a faz parecer legal. Assim começa uma competição de quem pega mais peixes, e depois de algumas rodadas, entram de cabeça na competição. Aproveitando a deixa, Yuri vai planejar o próximo momento do dia, a foto com o guardião dourado do tempo, uma estátua de gatinho, com o prêmio sendo a sorte do campeão. Yuri está decidido a trazer de volta a memória especial que as três irmãs já viveram juntas. Só que a coisa não é tão simples. Yuri tem que chegar até o meio do lago sobre folhas de lótus sem cair. Logo de cara um competidor despenca na água. E todo mundo percebe que algumas folhas simplesmente afundam. Um por um os participantes vão caindo. Os organizadores, olhando a cena, lembram como as três irmãs conseguiram de primeira passar essa prova. Chega a vez de Yuri, e adivinha? Ele cai. Mas diferente dos outros, ele é teimoso e tenta de novo e de novo. Depois de uma hora a galera fica preocupada com sua insistência. Mas Yuri continua. Os organizadores até tentam dar vitória, mas ele recusa. Ele fecha os olhos e imagina como as irmãs venceram antes. Elas juntaram suas forças. E finalmente os deuses do anime o ajudam. Ele tenta mais uma vez e, como alguém com talento nato, atravessa o lago até o fim. Os organizadores o parabenizam, chamando para tirar a foto. Mas ele pede um tempinho e corre atrás das irmãs. Só que quando chega lá o festival está vazio e presume que elas já foram embora. Ele se culpa dizendo que é inútil e só pensou nele mesmo ao forçá-las a ir no festival. Mas de repente elas aparecem, assustadas com a situação de Yuri, e perguntam se ele está doente. Ele fica pasmo por elas não terem ido embora. E elas, com um sorriso maroto, dizem que não são sem coração assim para abandoná-lo. Kazuki o lembra que ele é o guia do festival e que deve continuar. Então, vendo ele ensopado, as três oferecem um pedaço do guarda-chuva, mas de maneira sagaz ele diz que não ouviu, e elas ficam vermelhas. Então elas vão para o bom pedra, papel e tesoura para decidir quem fica com Yuri. Nico é a sortuda e caminha ao lado dele com seu coração explodindo. Já no hotel, as irmãs relaxam juntas numa banheira comunitária. Depois do que rolou, Nico começa a pensar o porquê ficou tão nervosa perto de Yuri. Então ela começa a mexer em seus gigantescos balões, imaginando sobre Yuri. Miwa e Kazuki caem na risada. Ao saírem do banho, se deparam com Yuri em frente ao quarto, todo ensopado, que as esperou apenas para dar boa sorte nas competições. Elas perguntam o que houve e ele, meio sem jeito, revela que esqueceu de reservar um quarto para si, de tão focado que estava nelas. Ele dá tchau, dizendo que vai se virar, mas Kazuki não deixa ele dar um passo, e já o hospeda em seu quarto. E dizem que não vão deixá-lo abandonado por aí. Yuri agradece emocionado, e diz que precisa achar um roupão para tomar banho. Ele esbarra em Kazuki, que está procurando um também, e ela fica toda desconcertada. Miwa tenta ajudar, mas quando chega perto, ela quase desmaia de nervoso. Nico encontra um roupão numa prateleira alta, e como ela é baixinha, Yuri se estica por cima dela para pegar, e ela quase surta ali mesmo. Quando Yuri vai pro banho, as irmãs ficam desconcertadas, sabendo que as coisas estão ficando difícil. Ao irem dormir, elas não conseguem. Seus corações estão quase explodindo, e para não admitirem que é por Yuri inventam que é só animação pelas competições. Enquanto isso, Yuri está feliz com o dia. Ele lembra como foi difícil fazer as irmãs sorrirem para a foto, mas quando se molhou, sem querer, elas caíram na gargalhada, e ele conseguiu a foto perfeita. Ele fica orgulhoso por recriar a foto antiga, mas ao procurá-la vê que sumiu com uma nota dizendo que o dono verdadeiro pegou de volta. Ele não fica chateado mas sim feliz que voltou ao dono, e vai dormir.
De repente as irmãs acordam irritadas por como ele dormiu em 2 minutos. Elas começam a conversar de como se divertiram, igual quando eram crianças. Kazuki como Yuri escolheu um kimono florido para Nico, igual ela gostava quando era criança antes de virar moleca. Nico diz sobre como Kazuki se divertiu igual fazia quando criança antes de virar uma popstar. Miwa tenta se gabar que mudou, mas logo quebra a cara ao falar em como ela ficou empolgada ao escolher seu kimono. Miwa dá risada, e lembra de como sempre eram viciadas nas barraquinhas de jogos, mesmo Miwa sendo um desastre, sempre precisando de Kazuki para garantir os prêmios. E é quando Kazuki desabafa que cada uma vive no seu mundo apesar de morarem juntas. E é quando cai a ficha para elas. Yuri conseguiu de fato juntar as irmãs de novo. Olhando para as duas fotos, Miwa fica feliz por ter as irmãs de volta, como antigamente, e tudo isso por conta do cara que ela ama, né? No dia seguinte Yuri vê na TV que as três ganharam seus torneios sem sequer algum problemas, e lembra que elas são mesmo prodígios.